Fala galera, beleza? Vamos para as análises e os palpites de mais um UFC. O UFC Fight Night 206 entre Holly Holm e Kathleen Vieira. Vai acontecer sábado, a partir das 17 horas, o card preliminar, e a partir das 20 horas, o card principal. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, vamos ver se a gente chega aos 1000 inscritos nesse vídeo. E quem quiser participar do grupo VIP também, segue lá no Instagram, chama no direct e bora lá. A primeira luta vai ser entre as mulheres Elise Reed e Sam Hughes. São duas americanas pelo peso palha. A Reed tem 29 anos, 5 vitórias e 1 derrota na carreira profissional e 4 vitórias em 4 lutas como amadora. Então dá um total de 9-1. Veio do cage, sua única derrota foi na estreia do UFC, onde ela foi nocauteada pela Ciara Eubanks no primeiro round. Vem de vitória contra uma promessa aí da Inglaterra, a Cory McKenna, lá em Londres. E tem 2 vitórias por nocaute e 3 por decisão. A Hughes também tem 29 anos, 6 vitórias e 4 derrotas. 1 vitória por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Já lutou pela LFA e fez 4 lutas no UFC. Foi nocauteada pela Tércia Torres, perdeu para a Sufizara e para a Luana Pinheiro por decisão e ganhou da Stella Nunes por decisão majoritária. Bom, a Reed é favorita com um pouco mais de 60%, eu tenho que concordar, ela é uma lutadora muito boa, a Hughes não é tão boa assim, ela ganhou da Stella Nunes, mas eu previ isso daí, né, na época, foi um dos poucos, mas a Stella Nunes não considero uma lutadora de um alto nível. Já a Reed, eu acredito que é sim, ela é muito boa na luta em pé, ela defende bem esse jogo de grappling, que pode ser o diferencial da Hughes, e ela não nem a Cory McKenna, né, conseguiu aplicar o wrestling para cima dela, que é um especialista nisso, então eu fico com a vitória da Elise Reed. Na segunda luta já tem brasileiro pelo peso pena, o Felipe Cabocão, Felipe Corales, vai enfrentar o americano Chase Hooper. O Cabocão tem 28 anos, 10 vitórias e 3 derrotas. Venceu 2 por nocaute, 5 por finalização e 3 por decisão. E todas as suas derrotas foram por decisão. A última delas foi uma decisão dividida. Ele já foi campeão do Jungle Fight, fez 5 lutas pelo UFC. Ganhou 2 e perdeu 3. Ele vem oscilando entre derrota e vitória desde que entrou na organização. Na última luta foi essa decisão dividida para o Chris Gutierrez, que é um excelente lutador. O Hooper tem 22 anos, 10 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Venceu 3 por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 2 por decisão. Venceu o Contender Series em 2018, mas não foi contratado na época. Chegou no UFC em 2019, fez 4 lutas, ganhou 2 e perdeu 2. Ele nocauteou o Daniel Teymur e finalizou o Peter Barrett e perdeu para o Alex Cáceres e para o Steven Peterson. Bom, brasileiro é favorito com um pouco mais de 60%. Concordo novamente, dessa vez concordo mais ainda. Na minha opinião, o Cabocão é superior em todos os pontos. O Chase Hooper é bem fraco na luta em pé. Então o brasileiro é melhor na luta em pé, no Muay Thai. O brasileiro é faixa preta em Jiu-Jitsu, que seria a única alternativa aí para o Hooper tentar alguma coisa, mas duvido muito que ele consiga uma finalização. Então eu fico com a vitória do Felipe Cabocão. Na terceira luta, pelo peso pena, mais 2 americanos. O Jonathan Martinez vai enfrentar o Vince Morales. O Martinez tem 28 anos, um cartel de 15-4, 7 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 2 por decisão e 1 por desqualificação, quando ele aplicou uma joelhada ilegal no Matt Chino. Estreou no UFC em 2018, fez 9 lutas, venceu 6, 2 por nocaute, 4 por decisão, e foi nocauteado pelo David Grant e perdeu 2 por decisão. Uma delas bem controversa, que foi para o André Ewell. O Morales tem 31 anos, um cartel de 11-5, venceu 6 por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Também estreou no UFC em 2018, venceu 3 e perdeu 3 lutas na organização. Perdeu para bons lutadores, mas não ganhou de nenhum cara muito bom também. O Martinez tem um favoritismo de cerca de 65% nas casas de apostas. Eu concordo com o favoritismo, mas talvez não tão grande assim. Eu veria mais equilibrada essa luta, uns 55-45 a favor do Martinez. A luta deve se passar em pé, os dois são bons trocadores. O Martinez tem um estilo mais contragolpeador, mais do karatê.
E o Morales tem golpes mais contundentes e pode machucar mais. Mas eu acredito que o Martinez vai ganhar no volume essa luta, então eu fico com a vitória dele. Na quarta luta, a gente tem mais um Morales, dessa vez é o Omar Morales, que é um venezuelano. Ele vai enfrentar o americano Urus Medic, pelo peso leve. O Morales tem 36 anos, um cartel de 11-2, venceu 2 por nocaute, 5 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 1 por decisão. Venceu o Contender Series em agosto de 2019, fez 5 lutas no UFC, venceu 3 e perdeu 2. O melhor que ele venceu foi o Gabriel Benítez e ele perdeu para o Giga Chikadze e para o Jonathan Pearce. O Medic tem 29 anos, um cartel de 7-1, venceu 5 por nocaute e 2 por finalização. Sua única derrota foi uma finalização. Venceu o Contender Series em agosto de 2020 por nocaute no primeiro round. Venceu novamente por nocaute no primeiro round, na sua estreia no UFC. E na sua última luta, ele perdeu por finalização no primeiro round para o Jalin Turner, que é muito bom também. Em 8 lutas na carreira, 7 acabaram no primeiro round e uma com 51 segundos do segundo round. O Morales é favorito nas casas de apostas, cerca de 60%. Dessa vez eu vou discordar. Eu prevejo uma luta que vai acontecer em pé. O Morales é um pouco melhor tecnicamente, mas o Medic bate mais forte. Ele tem um chute no corpo muito forte, ele bate, dá soco forte também e pode nocautear qualquer um a qualquer momento. Então acho que na primeira aí que o Morales sentir, o Medic pode ir para cima, sentindo o cheiro de sangue e definir a luta. Quanto mais tem passado a luta, eu acho que tende a ficar melhor pro Morales. Mas eu vou ficar com a vitória do Urus Medic. Na quinta luta, pelo peso pesado, o Jailton Almeida, o malhadinho brasileiro, vai pegar o americano Parker Porter. O malhadinho tem 30 anos, 15 vitórias e 2 derrotas, venceu 6 por nocaute e 9 por finalização, perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão. Sua última derrota foi em 2018, está numa sequência de 10 vitórias, 8 delas no primeiro round, e no total ele tem 11 vitórias no primeiro round. Fez uma luta pelo UFC e nocauteou o Danilo Marques no primeiro round. O Porter tem 37 anos, um cartel de 12-6, venceu 5 por nocaute, 3 por finalização e 4 por decisão, perdeu 3 por nocaute, 2 por finalização e 1 por desqualificação. Fez 4 lutas no UFC, ele foi nocauteado na estreia pelo Chris Daukaus e venceu Josh Parison, Chase Sherman e Alan Baldo, todos por decisão. Bom, o brasileiro está com um favoritismo bem grande, é o maior da noite, cerca de 90%. Acredito sim na vitória do Jailton Almeida, mas eu acho que esse favoritismo é bastante exagerado, considerando que ele está subindo de categoria. Tudo bem que o Porter não é o melhor dos pesos pesados, só ganhou de caras bem fracos da divisão, e foi nocauteado pelo Daukaus, que é um peso pesado de 110 quilos, que não é o mais pesado de todos. Eu acredito que o Jailton vai estar perto desse peso, né? Pelo menos uns 105, ele deve estar para essa luta. Então, eu acredito sim na vitória do brasileiro, mas achei essa odd bem esmagada, 1.12, 1.15, está bem baixa. Mas vitória do Jailton Almeida. Fechando o card preliminar pelo peso médio, o Joseph Holmes vai enfrentar o Alen Amedovski. O Holmes tem 26 anos, um cartel de 7-2, venceu 2 por nocaute e 5 por finalização, perdeu 2 por decisão. Tem uma luta pelo Bellator e 2 pelo LFA, estreou no UFC em janeiro e perdeu para o Jamie Pickett por decisão. O Amedovski tem 34 anos, um cartel de 8-2, venceu todas as 8 lutas por nocaute, perdeu 1 vez por nocaute e 1 por decisão. Tem 6 vitórias no primeiro round, incluindo 2 delas pelo Bellator. No UFC ele fez 2 lutas, perdeu as 2. Ele foi derrotado por decisão para o Jotko, foi um massacre a luta, 30-25, perdeu 2 rounds por 10-8 e foi nocauteado pelo John Phillips em 17 segundos. Bom, o Holmes tem um favoritismo de 65%, discordo mais uma vez, não pelo Amedovski ser um bom lutador, mas eu acredito que o Holmes é tão ruim quanto. Para mim vai ser uma das piores lutas da noite, tecnicamente, né? Talvez seja divertida. Pode ser aquela briga de bar, igual o Cutelaba contra o Spam, 2 loucos querendo ganhar logo, cometendo vários erros. Ou pode ser aquela luta que um vai ficar com medo do outro
não vai acontecer nada e vai ser ruim. Mas eu acho que é válido arriscar na vitória do Allen Amedovski, porque eu não vejo essa superioridade toda do Holmes. Abrindo o card principal, o americano Eric Enders vai enfrentar o coreano Jun Yong Park pelo peso médio. O Enders tem 35 anos, um cartel de 14-6, venceu 8 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Tem uma luta sem resultado. Em 2017, ele foi da LFA para o UFC, era invicto na época, com 8 vitórias. Fez 13 lutas no UFC, venceu 6 e perdeu 6 e tem uma sem resultado. No ano passado ele venceu o Darren Stewart por decisão e foi finalizado pelo André Muniz sergipano no primeiro round. O Park tem 31 anos, um cartel de 13-5, venceu 5 por nocaute, 3 por finalização e 5 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Está desde 2019 no UFC, venceu 3 e perdeu 2 lutas na organização. Foi finalizado pelo Anthony Hernandes, nocauteado pelo Gregory Robocop e venceu o Marc-André Barriault, o John Phillips e o Tafon Nishuk, todos por decisão. Bom, o coreano é favorito com cerca de 68%. Nessa vou ficar do lado das casas de apostas. Eu acho que a época do Enders já passou, ele chegou no UFC com certo hype, correspondeu um pouco, mas não chegou a embalar, não chegou a ganhar de nenhum cara muito relevante e ficou no caminho. O coreano estava indo bem até perder para o Robocop, mas fez uma boa luta também, chegou a balançar o Robocop, mas no final das contas, no concurso de macheza, né, na trocação mesmo, ele acabou levando a pior e foi nocauteado. Mas eu fico com a vitória do Jun Yong Park. Na segunda luta do card principal, 2 brasileiras vão se enfrentar pelo peso palha. A Poliana Viana vai enfrentar a Tabata Hit. A Poliana tem 29 anos, um cartel de 12-4, venceu 4 por nocaute e 8 por finalização, perdeu 1 por finalização e 3 por decisão. Ela é ex-campeã do Jungle Fight e está no UFC desde 2018, venceu 3 vezes por finalização e perdeu 3. Foi finalizada uma vez e perdeu 2 por decisão. Tem 11 vitórias no primeiro round. A Hit tem 27 anos, cartel de 6-1, venceu 1 por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Sua única derrota foi por nocaute. Fez 2 lutas pelo UFC em 2021, foi nocauteada pela Manon Fiorot na estreia e venceu a Maria Oliveira por decisão unânime. As 5 vitórias antes de entrar no UFC foram com adversárias com cartel negativo. Nas casas de apostas é uma luta equilibrada, mas o favoritismo está do lado da Tabata Hit. Eu discordo, mais uma vez. Eu acredito que a Poliana é bem mais agressiva, muito mais experiente. A Tabata Hit não ganhou de nenhuma lutadora muito boa até hoje para ter esse favoritismo. A Poliana tem que ver como que ela está treinando, porque ela não estava tão focada, né, para as últimas lutas. Mas parece que ela retomou a boa fase, venceu as últimas 2. E eu acredito que ela deva vencer sim. Ela é maior também, bem maior que a Tabata. Então eu fico com a vitória da Poliana Viana. Na terceira luta do card principal, o americano Shiji Nijokone vai enfrentar o sérvio Duško Todorovic. Luta pelo peso médio. O Nijokone tem 33 anos, 21 vitórias e 7 derrotas, 13 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 7 por decisão. Perdeu 3 vezes por nocaute, 3 por finalização e 1 por decisão. Tem uma luta sem resultado. Já passou pelo Bellator, pela LFA e venceu o Contender Series em setembro de 2021. Fez uma luta no UFC, onde ele nocauteou o Marc-André Barriault em 16 segundos. Já venceu o Max Griffin e nocauteou o André Fialho. O Todorovic tem 27 anos, 11 vitórias e 2 derrotas, venceu 7 por nocaute, 3 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão. Fez 4 lutas pelo UFC, nocauteou o Dikwan Townsend e o Maki Pitolo e foi nocauteado pelo Punhali Suryato e perdeu para o Robocop por decisão. Bom, com cerca de 65%, o Nijokone é favorito. Concordo, mais uma vez, é uma luta que tem tendência a acabar rápido. Os dois têm um bom poder de nocaute e devem sair na trocação. Não, talvez não tão franca, mas a última luta do Nijokone, ele terminou a luta nos 2 primeiros socos. Então eu acredito sim na vitória do Shiji Nijokone. Na luta co-principal, duelo Brasil e Argentina. Michel Pereira, nosso paraense voador, vai enfrentar o Santiago Ponzinibbio pelo peso meio médio.
O Michel tem 28 anos, um cartel de 27-11, venceu 10 por nocaute, 7 por finalização e 9 por decisão. Perdeu uma por nocaute, uma por finalização e 8 por decisão e uma por desqualificação. Tem 2 lutas sem resultado. Está no UFC desde 2017, venceu 5 e perdeu 2. Ele estreou nocauteando o Danny Roberts em menos de 2 minutos, perdeu para o Tristan Connelly na sequência e depois para o Diego Sanches por desqualificação. Mas foi uma luta que o Michel estava destruindo o Diego Sanches, né? E acabou acertando uma joelhada ilegal e perdeu. Agora ele vem de 4 vitórias seguidas, o russo do tapa na cara Zelim Madev, o Carlos Williams, Nico Price e André Fialho. Só cara muito bom. O russo foi por finalização e os outros 3 por decisão. O Ponzinibbio tem 35 anos, 28 vitórias e 5 derrotas, 15 vitórias por nocaute, 6 por finalização e 7 por decisão. Perdeu 3 por nocaute e 2 por decisão. Ele é o 14º do ranking, está no UFC desde 2013, venceu 10 lutas e perdeu 4. Estava em um bom momento até 2018, quando nocauteou o Neil Magny, e aí fez uma pausa na carreira. Voltou só em 2021, fez 3 lutas desde então, foi nocauteado pelo Li Jigliang no primeiro round, venceu Miguel Baeza por decisão e perdeu para o Geoff Neal por decisão dividida. Bom, essa promete ser uma das melhores lutas da noite. Os dois gostam bastante da luta em pé e da trocação. Acredito que se for pro chão vai ser uma atitude por parte do brasileiro. Ele também é bom para quedar e é bom no jiu-jitsu. Mas na luta em pé, também um pouco de vantagem para o Michel. Tem vantagem na envergadura. Ele tem mostrado que ele sabe lutar sério também e consegue vencer suas lutas, mesmo contra caras muito bons na trocação. Eu fico então com a vitória do Michel Pereira. Na luta da noite, pelo peso galo feminino, Kathleen Vieira, do Brasil, vai enfrentar a americana Holly Holm, a ex-campeã. A Vieira tem 30 anos, um cartel de 12 vitórias e 2 derrotas, 2 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 6 por decisão, perdeu uma por nocaute e uma por decisão. Está no UFC desde 2016, venceu 6 lutas e perdeu 2. Já venceu a Kat Zingano, Ciara Eubanks e Misha Tate e foi nocauteada pela Irene Aldana e perdeu por decisão para Yana Kunitskaya. A Holm tem 40 anos, 14 vitórias e 5 derrotas, venceu 8 por nocaute e 6 por decisão, perdeu uma por nocaute, uma por finalização e 3 por decisão. Ela é ex-campeã, né, do peso galo, está desde 2015 na organização, venceu 7 lutas e perdeu 5. Foi finalizada já pela Misha Tate, perdeu para Valentina, para Germaine Terrandemi e para Chrissy Borg por decisão e foi nocauteada pela Amanda Nunes. Vem agora de 2 vitórias seguidas contra 2 boas lutadoras, a Raquel Pennington e a Irene Aldana, as 2 por decisão. Só que isso foi lá em 2020. Bom, a Holm está com cerca de 65% de favoritismo nas casas de apostas. É uma luta bem difícil de analisar. A Holm não luta há 1 ano e meio. A Kathleen oscila bastante, fez lutas boas, mas perdeu da Yana, que eu não considero uma lutadora top da categoria. A Holm, nas suas 2 últimas lutas, venceu ótimas lutadoras, né? Que foi a Raquel Pennington e a Irene Aldana. Então eu acho que eu vejo um leve favoritismo para a Holly Holm. Ela também tem muito mais experiência, mas precisa ver como que ela vai estar lutando. Se ela vai estar com bom condicionamento, no ritmo de luta, né? 1 ano e meio sem lutar com 40 anos, pode pesar. E a brasileira deve vir com sede aí para vencer. Mas eu vou ficar com a vitória da Holly Holm. Bom, as análises de hoje foram isso. Quem não se inscreveu, se inscreve aí agora para dar uma força. Vamos curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Lembrando mais uma vez o grupo VIP, chama lá no Instagram, canal.mma e tamo junto. Valeu!